Escolhidos e enviados, eis a nossa vocação. Continuando, agora eu queria o vídeo do Armando para ele falar para nós a sua experiência como padre. Ele já falou um pouco, agora ele vai falar para nós agora qual foi o seu desafio quando ele soube que ele ia ser bispo. Quando ele soube, como foi que ele soube, se ele se surpreendeu, teve algum medo. Não fazia parte dos meus projetos. Já eu tinha planejado de voltar à Itália, depois de 13 anos de padre na diocese di Caicité. Tinha já marcado o tempo do meu retorno à Itália e tinha dado minha disponibilidade ao bispo e ao vigário-geral da diocese di Vittorio Veneto, quando, dia 26 de dezembro di 2003, o bispo di Caicité, na época, Dom Ricardo, em Licínio de Almeida, onde tinha terminado de celebrar a missa com os estudantes, me entrega uma carta e sorrindo disse: pode ler, diz. Ok, eu vi que estava chegando da nunciatura, mas já tinha recebido outras pedindo a respeito da diocese, etc. Não? E, bom, o meu coração era bastante forte, não tive infarto, tinha nós dois só, e na casa onde eu ficava na época, era a casa paroquial que tinha comprado lá em Licínio, tinha só água, e foi tomar um copo de água, dei também para ele, e disse: tá bom, Dom Ricardo, e você não pode falar para ninguém. Esse foi o choque inicial. Depois ele foi embora, fomos na casa das irmãs, tomamos um lanche, ele foi embora, eu tinha visitado uma comunidade no total secreto, mas a mente, quando falava, o povo estava sempre ligada. Por algumas noites você não dorme, depois começa a respirar, a nunciatura entra em contato. No dia 31 de dezembro confirmei na nunciatura que aceitaria e que desse em seguito às obrigações do rito. Depois, um pouco por vez, etc., liguei na Itália, aquele bispo Dom Ovidio, amigo, meu formador ao longo do seminário, disse: o que devo fazer? Aceita, é claro. Liguei ao bispo da época, Dom Magarotto, disse: deve aceitar, é Deus que te chama, aquilo que se diz de costume na circunstância, não? Tá bom, e foi um pouco por vez, me adaptando, preparando, rezando. Estive naquela época em Guadalupe. Era uma viagem que eu tinha marcado com mais 3 padres para agradecer a Nossa Senhora de Guadalupe, para a qual tenho uma devoção especial. E em lugar de for para agradecer, foi também para agradecer o serviço na Diocese de Caicité, mas também para entregar na proteção de Nossa Senhora de Guadalupe, naquele fantástico santuário, nessa experiência única que é a presença de Maria no santuário de Guadalupe. E depois fui aprendendo, me engatinhando, e agradeço a Deus por esta experiência de serviço à Igreja sem pretensões, mas com o mesmo amor com que procurei viver o serviço presbiteral. Sabe, o bispo é sempre um ex-padre. E, portanto, eu continuo procurando ser, antes de tudo, um servidor da Igreja. Depois, assim, alguma coisa pertence ao bispo, mas é o anúncio do Evangelho, como disse, que caracteriza dentro de um ministério que é um pouco diferente, mas não acima, é dentro da caminhada eclesial com padres, leigos e leigas e todos apaixonados pelo Evangelho, no diálogo com todos, no respeito antes de tudo ao ministério que foi me entregue, na fidelidade a esse ministério, não para mandar, mas para servir. Lembrando, gente,
como vocês sabem, Dom Armando, agora em abril, fez 17 anos de bispo da Diocese de Livramento, da qual nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Penha Sul faz parte. E Dom Armando, no último dia 4 de julho, dia 3 de julho, melhor dizendo, Dom Armando completou 75 anos. E o Código de Canon diz que aos 75 anos o bispo ele deve apresentar uma carta de renúncia ao Papa. ao Papa. Dom Armando, fala para nós um pouco, porque tipo assim, eu conheço, depois eu já vou emendar outra pergunta para o senhor responder, para a gente concluir, está ficando muito longo o vídeo. O senhor falar para a gente sobre como funciona isso. O senhor apresentou a renúncia, quer dizer que agora a diocese não vai ter mais bispo, como é que funciona isso? E depois, porque eu sei como é a relação do senhor, Dom Armando, com o seminarista, porque eu já fui seminarista do senhor. Agora, eu não cheguei, como é a relação de Dom Armando, bispo, com os padres? Bom, você deveria perguntar aos padres o que eles sentem. Padre Marco vai responder depois. Eu procuro ser aquilo que sou, com a minha humanidade, a minha experiência e o ministério que foi me entregue. Respeito, diálogo e ao mesmo tempo como um pai que às vezes corrige, orienta, apoia, sustenta, reclama, nesse sentido, vivendo dentro com paixão, não sei se também com a minha competência, mas com a minha responsabilidade, procurando, antes de tudo, fidelidade a Jesus Cristo, ao Evangelho e fidelidade à Igreja. Fidelidade ao povo de Deus, para os quais fomos escolhidos não como donos, mas como servidores, sendo sempre, antes de tudo, fiéis a Jesus Cristo e nas cobranças que o povo faz e nas respostas que nós, dentro das nossas fragilidades e limitações, mas também com grande amor, paixão, somos chamados a dar. E eu, às vezes, digo, até em algumas lives, das muitas que fiz neste período, mas no contato com outros bispos, eu disse, eu vivi com vários desafios, não foi fácil neste período, mas vivo uma ilha feliz. Acredito que com os padres tem carinho, afeto, diálogo, tem algumas vezes, algumas divergências, etc. Mas confesso, nada de grave, é tudo muito normal. Isso. Eu desejo ao meu sucessor, quando virá, de costume entre a carta ao Papa e a nomeação do novo bispo, passa um ano. Eu quero viver este ano continuando o meu ministério com a mesma intensidade e colaboração, preparando-me a deixar, não de ser bispo... Então a Diocese de Livramento continua sendo um bispo, então o senhor não renunciou. Claro, não, a renúncia não significa abandono da diocese. Até quando não chegar a nomeação do novo bispo, eu sou o bispo como fui até agora. E qual é o processo? Resuma o processo para nós, não, mas é muito longo, resumo. O processo agora, a Nunciatura Apostólica, em nome do Papa, abre uma pesquisa e interpela várias pessoas da diocese para ver quais são as características da diocese. Eu também mandei e mando informações para que a Nunciatura possa fazer uma escolha de um sucessor que continue, idealmente, claro, com sua personalidade, aquela que é a caminhada pastoral da Diocese de Livramento. E depois, para a proposta de alguns nomes, a Congregação dos Bispos, que vai avaliar as numerosas respostas
a respeito do proposto. Tem uma terna, 3 nomes, que a Nunciatura apresenta à congregação do bispo, que avalia, e a congregação apresenta os 3 nomes propostos ao Papa. O Papa, di costume, escolhe o primeiro da terna proposta pela congregação a partir das informações que a Nunciatura Apostólica manda. Se o interpelado aceitar, eis que é feita a confirmação. Se for já bispo, pronto, é só transferência. Se for um padre, deve ter também a ordenação episcopal e a posse. Os leigos do Armando são consultados? São consultados. Também leigos e leigas são consultados. Não todos, mas alguns, né? São escolhidos, né? Sim. Tudo. No caso, o senhor da diocese aqui, o senhor indicou alguns leigos que a Santa Sé pode estar enviando cartas para responder assim? Para responder quais são as expectativas de um futuro bispo para continuar na missão. Leigos e leigas também a respeito do padre ou bispo proposto. Eu posso fazer uma pergunta um pouco ousada? É um pouco assim, digamos, para eu entender também, quem está lá, quem está assistindo, entender. É um pouco assim, como o senhor, como bispo, quando tem uma paróquia que não tem um padre, aí o senhor vai ver qual é o padre que tem as características para aquela? Um pouco sim, assim? um pouco sim. Um pouco poder entender, né? Com certeza. Minha experiência, tenho das paróquias e cada uma algumas características, não dentro das limitações. Isso, óbvio. Mas o meu esforço foi sempre de mandar naquela paróquia um padre que pudesse corresponder às características da paróquia. Até que ponto? Depois não é fácil, porque você deve correr com... Então, resumindo, chegando à conclusão do silogismo, então todos os padres da Diocese de Livramento podem ser bispo um dia, pode ser indicado. Bom, qualquer padre pode ser escolhido para ser não bispo. Só da Diocese de Livramento, qualquer padre. Não. De costume aqui acontece, mas é mais raro que um padre da diocese fique na se própria torne diocese. Bispo da própria diocese. Tem experiências até positivas. Na Itália tem várias. Vou fazer outra pergunta ousada para o senhor, mas é vocacional também. O senhor já indicou, não precisa citar o nome porque é questão de segredo. O senhor já indicou alguma vez algum padre da diocese para ser bispo? Não, nenhum. No futuro poderá acontecer, também porque... Ainda tem possibilidade de poderá acontecer, porque a minha ideia é que para ser bispo precisa ter já mastigado um bom tempo de pastoral. E a anunciatura eu aponto para padres que tenham no mínimo acima de 50 anos, porque o cargo de ser bispo está se tornando sempre mais pesado. Muito pesado. E, portanto, precisa ter ombros e experiência bastante sólida, não? Estou há 77 anos. Por enquanto, é bom que ainda mais... Falta 12 anos. Depois, quando chegar, se for chamado... Da graça de Deus, né? Porque eu vejo também bispos escolhidos muito novos, que depois o peso é excessivo, muito grande, né, e devem pedir renúncia. E o lema do senhor, do Armando, como o amor de Cristo nos impulsiona, como o senhor escolheu, por que o senhor escolheu? Bom, eu trabalhei entre as minhas várias mansões na Caritas diocesana, na Diocese de Vittorio Veneto, e uma frase muito forte de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, é esta frase: Caritas Christi urge de nós. O amor de Cristo nos impulsiona, nos empurra, nos acompanha, nos leva. E eu me identifico muito
nesta palavra de Paulo. É claro que para ser como Paulo falta muito, não? Mas a gente engatinha um pouco nesta direção. Padre Marcos, fala como é a sua relação com Dom Armando. Como um bispo. Ele falou que perguntar para o padre, então fala como é a relação. Sim, eu sou um padre um pouco diferente, talvez, porque aqui há pouco tempo. E para mim, a minha relação com o bispo, eu sempre disse, é de ter um bispo que, como disse Dom Armando, dá também as diretrizes, as indicações certas. É claro que Puxa até minha orelha. vamos acompanhar também o trabalho da diocese. Mas do outro lado, Dom Armando para mim se tornou também um guia para me ajudar a entrar nesta realidade. Então eu às vezes ligo para Dom Armando, aqui tenho esta coisa, eu nunca fiz, me ajuda, me acompanha. Claro, o bispo é o pastor da diocese, se torna também um padre, um pai que acompanha os filhos, que é todo o povo de Deus, mas os padres ficam mais perto, são os primeiros colaboradores. Então é claro que a relação é muito direta e também Mais profunda. sim, eu digo, é uma relação que pessoalmente me ajuda a viver a pastoral de maneira melhor, porque fazer as escolhas melhores para a paróquia, para as situações da paróquia, nem sempre é fácil. E ter uma pessoa na frente que tem mais experiência ajuda. Pronto, falando de paróquia, o senhor, Padre Marcos, fale para nós como está sendo a sua relação, os paroquianos, os leigos da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem lhe ajudado, tem colaborado com as pastorais? Fala um pouco para nós. Para mim, sim, tem muitas pessoas que me ajudaram de muitas maneiras, com a língua, conhecendo os lugares, aprendendo as coisas para fazer. Também pessoas que, com um pouco de medo, mas fizeram uma coisa muito boa, me corrigiram nos erros que eu fiz e que talvez ainda faço. Me ajudam, padre, olha que nós estávamos acostumados com isso, você não fez, o povo não entendeu. Isso é bom, porque é uma ajuda para sempre melhorar. Sim, muitas pessoas me ajudaram, e também todos os grupos, os coordenadores das comunidades, todas as pessoas que são os colaboradores mais perto, estão me ajudando muito para desenvolver o trabalho. E a Páscoa, o que você diria da Páscoa? É a Páscoa. A Páscoa é a parte, porque a Páscoa às vezes me ajuda, às vezes me dá trabalho. Me faz trabalhar. Além da Posso brincadeira. interromper um momento? Padre Marcos chegou num momento De dos pandemia. mais desafiadores. Claro, sim. Portanto, Sem saber. o impacto foi muito mais complexo e complicado. Eu, como você dizia no início, puse com os instrumentos de preparação tecnológica, comunicativa que ele tinha, encontrar uma maneira de se Aproximar. programar e tudo é graça. Isso, Sim, verdade, sim. tudo é graça de Deus. Eu Isso vi foi também na capacidade de Padre Marcos uma expressão da graça de Deus que neste contexto de solidão, de fechamento, que não é fácil, chegando vários padres da diocese, interrompo a conversa, me disseram, não vou dizer os nomes, Isso, que correto. mudaram de paróquia e que encontraram uma paróquia nova, apesar de estar na diocese, de falar a língua, etc., que foi muito desafiador, Claro. porque... Todas as áreas, Armando, até como professor, um desafio enorme ficar dentro de casa. E, portanto, eu quero que o povo Isso. de Itanhaçu, Verdade. da É diocese, bom você enfatizar compreenda isso. a dificuldade. Eu te agradeço, Padre Marcos, te elogio e agradeço a Deus também pela sua
competência, pela sua capacidade de se adaptar, pela sua espiritualidade, porque aqui precisa uma profunda espiritualidade, isto é, um amor a Jesus, um amor à igreja, a própria vocação, a fidelidade à missão assumida, para, humanamente falando, superar tantas dificuldades. Entre os padres é uma categoria a risco neste período de pandemia e vários caíram em depressão, até teve um suicídio recente, é um grande questionamento em nossa igreja. Portanto, eu quero aproveitar para que o povo compreenda a dificuldade de um padre que, como de um bispo também, que a imposição das mãos não resolve todos os problemas psicológicos, humano, né? afetivos e humanos. E, portanto, aproveito para pedir que tenham muito carinho, o bispo tem até demais, mas com os padres, não? Que tenham muito carinho, muita atenção, muita humanidade. Eu sempre digo, menos dedos apontados e mais braços abertos. Deu para entender? Menos línguas, sobretudo apontadas, e mais línguas no coração. E orações que saibam compreender e apoiar. Eu complemento do Armando, como membro da Páscoa, como o do Armando falou, tudo é graça do Espírito Santo, porque, por exemplo, como eu falei lá no início, para você ver como nossas vidas estão todas interligadas, nós somos seres humanos, estamos interligados. Fui seminarista, comecei com o Dom Hélio, passei por Dom Armando, convivi com o Dom Armando de perto como seminarista, tenho um carinho todo especial por ele. Ele sabe que eu nutro um carinho diferente, carinho realmente de pai espiritual. Do Armando é a pessoa que pode chegar e puxar minha orelha, que eu não vou ficar com raiva, porque ele sempre me orienta, me conduz. Às vezes acontece. Como o padre Nistival também puxa, o padre Demário, como agora o padre Marcos. E sempre quando chegava um padre aqui na paróquia, eu chegava para o padre e falava, ó, estou à disposição, porque eu sempre fui grato à Igreja Católica, sempre fui grato, tipo assim, nunca fui um ex-seminarista, digamos, ingrato. A igreja me deu, eu não acredito mais em Deus, não. A igreja me deu a filosofia e me fez ter mais certeza ainda de que Deus existe, que Deus me conduz, que Deus me guia. Isso é positivo. Eu sou fã de Padre Zezinho, mas aquela música de Padre Zezinho, filosofia não me trouxe felicidade. Para mim é o contrário, filosofia me trouxe felicidade. Isso. Não, tem a música dele que fala, né? Padre Zezinho. Aí, assim, filosofia me trouxe felicidade porque me deu base para ter uma fé sólida. E me colocava sempre à disposição dos padres, ajudava no que era possível, aqui na paróquia, como era do conhecimento do senhor. E agora com o padre Marco, com a pandemia, infelizmente um momento triste, a gente não queria que fosse assim, mas vai entender os desígnios de Deus. Aí veio a pandemia, o padre Egídio, o padre Marco estando aqui, aí eu fui a uma missa, me apresentei, aí eu sei que eu estava na casa da minha mãe, Luciene, que é a secretária paroquial. Não é porque minha irmã não, mas é muito competente, fez a escola de teologia Galego, né, Armando? Muito boa, sou suspeito de falar, deixo do Armando falar e a comunidade. Falou, ó, padre Marcos e padre Egídio falou para tu ir ajudar na Semana Santa, porque a transmissão é fechada, e eu falei para ele que tu entende muito de tecnologia, e realmente, para você ver como é a coisa. Eu fiz um curso no MEC, uso de tecnologia na educação, porque até então o senhor também, que é um amante da educação, o senhor sabe, até no Título Cidadão tem a lá, a gente falou da educação, o senhor fala muito bem aos jovens, inclusive acompanhei a jornada pedagógica que o senhor fez em Rio de Contas, falando com os professores, já até indiquei o senhor para poder fazer a jornada pedagógica em Ituaçu e Itanhaçu, logo vai chegar o convite. Então, o que acontece? Eu fiz o curso de educação conectada, porque até então o uso do celular na escola é limitado, proibido. E agora nós nos vimos agora obrigados, aquilo que o senhor falou, a usar o celular, usar a tecnologia para o bem, ao nosso favor. E eu, lá em 2017, tinha feito esse curso pelo MEC, pela Universidade de Brasília, de tecnologia. Então o Padre Marcos sabe, tipo assim, eu tenho, não sei tudo, mas eu tenho umas certas habilidades. E deu certo com o Padre Marcos. Por isso que eu falo que o Padre Marcos, logo cedo, o Padre Marcos já manda um card
E eu brinco porque ele fala, e eu falo, já me vem fazer trabalhar. Só que é uma coisa que eu faço com prazer, porque o senhor falou que para o padre foi difícil, do Armando, para todo ser humano foi difícil. Porque, do Armando, sabe o que aconteceu? Eu sempre tive minha vida no meio do povo, como estudante, no meio do povo, sempre foi comunicativo, você sabe. Depois, como seminarista, no meio de várias pessoas. Quando ia para aqueles encontros da diocese, era uma alegria. Quando eu vim para aqui, era alegria, celebrando. Depois, saí, não fui, deixei de ser seminarista, passei a dar aula, estou em contato com o povo. Aí, de repente, do Armando, estou aqui falando, muitos colegas professores vão assistir e vão sensibilizar, vão se empatizar com o que eu estou falando, porque é algo também vivido por você, mas nós estamos vencendo e nós vamos vencer, com fé em Deus, estamos vencendo. Então, para mim foi algo muito difícil, porque eu me vi isolado dentro de casa e eu desenvolvi, não peço segredo a um aqui que me ajudou, o transtorno de ansiedade generalizada, aquilo que eu lhe falei na mensagem. O Padre Marcos me ajudou aqui. Hoje eu faço, não tenho segredo de dizer, faço acompanhamento com psiquiatra e com psicóloga, porque eu desenvolvi o TAG por conta da pandemia. Então, se para mim, que tenho uma família, não foi fácil, gente, eu estou dando testemunho aqui agora, para um padre, para um bispo, para ninguém é fácil. Não é fácil, mas graças a Deus, aquilo do Armando falou, parece que foi o Espírito Santo que iluminou o do Armando aqui agora falou isso. Tudo é graça de Deus. Eu até me emociono em falar, em lembrar que o Padre Marcos sabe o que eu passei, porque ele me acompanhou de perto. Algo muito difícil. E do Armando, inspirado pelo Espírito Santo, mandou o Padre Marcos para cá, junto com o Dom Conrado, todo mundo. E Padre Marcos veio, e Padre Marcos foi me dando serviço. E isso me ajudou a superar o TAG, a ansiedade, porque eu tenho que fazer, quando eu tenho que fazer, minha mente está ocupada. Então eu faço com carinho. Quando eu não tenho tempo de fazer, porque eu estou preparando uma aula, fazendo uma coisa, tem o pessoal, os outros membros da Páscoa, porque eu falei, Padre Marcos, deixei bem claro, Padre, eu vou ajudar na Páscoa, não sou coordenador. Todos os membros têm a mesma autonomia, tanto é que nós temos um grupo de WhatsApp da Páscoa, para que todos saibam, todo mundo é administrador do grupo, para ninguém ser mais do que ninguém. Sabe, ontem, na Assembleia do Nordeste 3, Bahia Sergipe, eu precisei dar algumas informações da Comissão de Liturgia e antes de mim falou a Pascom. E fomos nós que encerramos. Eu disse, olha, eu tinha preparado uma mensagem em que queria agradecer a Pascom, porque liturgia e pastoral da comunicação, neste período, Erano interligadas. não sei se foi por acaso que a presidência deixou a liturgia. Eu disse que a liturgia, diz o concílio, é as duas palavras em latim, fons et culmen, fonte e culminância da vida da igreja, não? E disse, bem, a liturgia encerra, mas devo agradecer a Pascom porque ajudou tantíssimo para que a liturgia pudesse entrar com a palavra de Deus nas casas. E portanto aproveito você, Padre Marcos, a Pascom também da paróquia, como agradeci a Pascom em geral ontem na Assembleia dos Bispos e ordenadores de pastoral, pelo precioso serviço que ao longo deste tempo de pandemia prestou. Claro, a tecnologia desenvolveu. Eu, neste período, penso que fiz umas 40 lives e também penso que foram 40 os trabalhos que na CETEU, a Comissão dos Textos Litúrgicos, realizamos também anteontem, 3 horas, com bispos do Brasil inteiro, o assessor que está no lugar, os bispos espalhados, 5 ou 6 bispos que somos, e sem contar depois na comissão de bíblico-catequética e outra comissão da CNBB. Portanto, obrigado a Pascom, obrigado a você e obrigado a todos os nossos ouvintes. Que Deus nos abençoe, nos proteja e possamos passar incólumes por esta epidemia e voltar a um abraço, a um encontro não mais virtual, mas presencial.
Então, antes de encerrar esse encontro, um encontro muito rico, eu queria, de todo o coração, em nome de todos os paroquianos, aqui de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que são filhos espirituais de Dom Armando, que estão se tornando filho espiritual do Padre Marcos, em nome da Diocese de Livramento, agradeço a Dom Armando pelo serviço como bispo ao longo desses 17 anos, como pai espiritual, como conselheiro, né? Como amigo, uma pessoa que nos encoraja, nos dá força, que nos dá ânimo. Quando a gente quer desistir, fala, vá um pouco mais. É assim mesmo. Eu agradeço, Dom Armando, por estar aqui hoje, participando dessa hora vocacional conosco, falando não só do ser padre, mas como vocês viram, nós abordamos aqui o ser humano na sua totalidade. O ser humano que é mente, o ser humano que é corpo, o ser humano que é espírito. O ideal de saúde: corpo sã, mente sã e espiritualidade sã. Para ter saúde tem que ser as 3 dimensões. Então, agradeço também ao Padre Marcos. Obrigado. Em nome da Páscoa, não é porque o senhor é padre daqui, que o senhor, eu sei que a agenda de um padre, a agenda de um bispo é muito grande, para tirar um tempo, para poder estar falando com a gente, falando conosco, melhor dizendo. Então, agradeço ao senhor, Padre Marcos, pelo seu trabalho, um ano e pouco que o senhor está aqui, mas pelos 2 anos que o senhor já está no Brasil, um ano e pouco como padre do Penha Sul. Realmente é uma graça de Deus, que Deus continue abençoando o senhor, iluminando, para que o senhor possa, assim como o senhor me deu um serviço na igreja, o senhor viu que tinha potencial para poder desenvolver junto com os meus colegas, que o senhor possa sempre estar com esse olhar atento e falando aquilo que o senhor fala sempre nas missas. Deus está chamando você, jovem, porque essa é a mensagem que eu deixo. Deus está chamando você, jovem, para você ser padre, para você ser um pai de família, para você ser uma mãe, para você ser um catequista, como o Dom Armando falou, para você ser um animador de comunidade, para você ser coordenador. Tenha coragem, diga um sim, tenha a coragem que eu tive, a coragem que o Dom Armando teve, a coragem que o Padre Marcos teve, porque nada é fácil. Então aqui eu encerro e vou deixar a palavra, consideração final, primeiro o Padre Marcos, e o bispo vai encerrar para poder nos abençoar. Aí, vamos fechar com a chave de ouro. Isso. Eu digo só uma coisa para concluir. Zé disse que precisa ter as 3 dimensões que funcionam. Viver a nossa vocação nos ajuda a fazer isso, a realizar o que somos de verdade. Ninguém tem todos os dons, ninguém tem todas as capacidades. Cada um tem algumas coisas, e viver o que dizendo sim a Deus, é colocar tudo o que tem para que floresça, vamos dizer, porque dê fruto ao máximo possível. Defeitos temos, mas com certeza com a ajuda de Deus, pedindo a Ele que nos acompanhe na missão que Ele nos deu, com certeza vamos conseguir fazer o melhor para nós, ajudando também os outros. Dom Armando. Vocação é chamado e dom. A vida é chamado e dom que por meio dos pais recebemos. Eu gostaria de dizer, dirijo-me sobretudo aos jovens, que estão se abrindo à vida, às vezes entre tantos desafios aumentados neste período de pandemia. Amem a vida, assumam a vida, sejam sobretudo testemunhas de gratidão e gratuidade, de alegria e construtores com liberdade e responsabilidade, de paz e justiça. O mundo, como é que está indo? Depende do ponto de vista com que nós o olhamos. Mas tem tantos desafios. Não desanimem. Arregaçar as mangas e formar personalidades capazes de enfrentar estes desafios com
coragem, de cabeça erguida e grande amor. Ontem refletimos como bispo na Assembleia, como também padres e leigos leigas presentes, a respeito de como será o tempo depois desta pandemia. Eu desejo e peço que cada um saia mais humano, mais capaz de viver a vida sem fugir da vida, sem ilusões, mas com esperança e fortaleza. Os tempos que estamos vivendo, sempre mais ou menos, mas nós temos, vocês jovens têm e terão novos desafios para enfrentar. Portanto, preparem-se. Preparem-se com aquela capacidade de desenvolver os dons que Deus lhes deu, muito abundantes. E com certeza sua vida na terra será uma semente de esperança para as futuras gerações. Este é o meu desejo. Seja esta a vocação. Muito obrigado, Armando. Amém. Agora, a bênção. E que Deus nos abençoe pela intercessão de Maria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e com todos os títulos com que Maria é invocada, sempre em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço de todos nós. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe. Escolhidos e enviados.